Fala, figuras! Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo do canal Tô Por Fora. Eu sou o Alder. E eu sou o Vitor. E hoje nós vamos falar sobre... nós. E para começar esse bloco agora, falando um pouquinho mais sobre o Alder e o Vitor, a gente vai começar pelo lado profissional. Sim, a gente vai começar por esse lado primeiro porque é uma história legal. Pelo menos eu acredito que seja. Eu vou começar comigo porque eu sou um pouco mais velho, então eu tenho um pouco mais de experiência pra contar. Cadê meu travesseiro? Não, eu vou ser rápido, gente. Eu vou tentar ser rápido. Eu vou tentar fazer um resumão. Eu, quando eu era mais novo, eu gostava de desenhar, gostava de pintar. E eu comecei até a fazer, até fiz uns cursos quando eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos. Eu fiz uns cursos de pintura numa instituição. Então eu fiz desenho básico, pintura, nanquim, guache, e achava aquilo o máximo. Pintura a óleo, e eu até consegui fazer alguns quadros. Mas eu fui meio que avançando na idade, tipo 15, 16 anos, e aí eu pensei, cara, como é que eu vou ganhar dinheiro com desenho? Assim, não é que eu esteja desmerecendo a profissão, mas imagina uma pessoa que mora num bairro pequeno, numa cidade que não é tão grande assim, que você não tem tantas opções de emprego, e você também não conhece muita gente. Então eu não conhecia outras pessoas, era difícil eu saber, aquele cara ali é desenhista, ou tem um estúdio, ou uma orientação. Não, na verdade você vai fazer desenho, você vai fazer ilustração, não tinha. Então eu acabei desistindo precocemente, por falta de uma orientação. E aí, passado o tempo, eu já tinha repetido um pouquinho minha sexta série, minha mãe quase brigou comigo por causa disso. Eu repeti 2 vezes, então eu fiz 3 vezes a sexta série. Caraca. Não tenho vergonha, desculpa. Mas que burro, feio, não apoio, mas eu não tenho vergonha. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, vou fazer meu segundo grau técnico, porque ia ser em 2 anos, e aí eu conseguiria meu ensino médio. Ou seja, eu conseguiria economizar em 1 ano, adiantar 1 ano. E aí eu fui fazer em processamento de dados. Só que na minha época, isso foi em 96. Naquela época, o computador ainda estava engatinhando. Na verdade, as empresas já estavam trabalhando com computador e eu achei que se eu fizesse meu segundo grau, eu iria aprender a mexer com Office. Tipo, processamento de dados, na minha cabeça, eu ia aprender a mexer com Office, com Windows. E foi muito engraçado, porque viam todas as disciplinas de lógica, na verdade eram disciplinas de algoritmo, HTML, Visual Basic, Clipper. E eu ia aprendendo aquilo, mas tipo... Cadê o Office, né? Cadê o Office? Eu quero aprender a mexer no Windows, tipo, Windows 93, Nossa! Não, era 95 na aula. Que medo! Eu cheguei até a fazer programas em Clipper, tipo biblioteca, locadora. Eu fiz para os meninos passarem de ano também. Só que, pela segunda vez na minha vida, eu não tive uma orientação, então eu não sabia que eu estava me formando como programador, como programador. Também, mais uma vez, cidade pequena, não tinha nenhuma empresa de informática que eu conhecesse, ou alguém que trabalhasse. E aí eu peguei aqueles 2 anos que eu aprendi muita coisa, até hoje eu não esqueço o que eu aprendi, e, sei lá, joguei no limbo da minha mente. E fui trabalhar, meu primeiro emprego foi como auxiliar administrativo numa fábrica de calcinha e sutiã. Comigo, a minha experiência de trabalho foi totalmente diferente. Quando eu estava na escola, eu vi os professores, já era aquela época onde os alunos respondiam aos professores. Então eu pensava, nossa, eu não quero estar ali na frente. Não quero. E acabou que eu fui pra frente, né? Fui pra frente como assim? Avançou no tempo? Não, acabou que eu me tornei professor. Caraca, tipo, eu fiquei 4 minutos contando a minha história e o Vitor resumiu a história dele profissional em 30 segundos. Não, deixa eu ter... Vitor, eu já falei, você resumiu em 30 segundos. Deixa eu falar. Mas você já deu um spoiler. Eu já pensei em ser várias coisas, né? Quando você é pequeno, você pensa em ser jogador de futebol, astronauta, Você todas queria essas ser coisas. jogador de futebol? Não, eu só tô dando exemplo. Ah, tá, desculpa. Eu não lembro o que eu gostaria de ser. Eu acho que eu gostaria de ser desenhista, porque eu também desenhava quando era menor. Então, esse sonho foi desmoronado. Desmoronado, não. Esse sonho foi destruído e eu desisti de desenhar. Quem destruiu? As pessoas falavam, você não vai ganhar dinheiro com desenho. Você já falava que você desenhava mal. Não, eu não desenhava mal. Mas as pessoas foram falando, você vai trabalhar com desenho não dá dinheiro e tal, é só trabalho. E isso foi me desanimando, aí eu fui tentar procurar outras coisas na minha vida. Fiz alguns cursos, e quando você começa a sua faculdade, você fala, agora eu vou começar a trabalhar na minha área, não sei o que. Mentira! A minha primeira profissão foi de operador de telemarketing. Anos terríveis.
não desmerecendo, porque eu sempre achei que se você não tem uma visão ainda de emprego, quer fazer uma faculdade, trabalha em call center. É chato, mas são só 6 horas por dia, vai te dar o dinheiro, vai te dar tempo para você estudar para faculdade, dinheiro. E geralmente no terceiro período da faculdade, ou seja, 1 ano e meio de faculdade, você já consegue fazer estágio na área. E foi o que aconteceu comigo. No meu terceiro período, eu consegui um estágio na área e desde então eu comecei a trabalhar como professor de inglês. E agora, né, deu aquela reviravolta toda na minha vida que, de repente, eu falei, vou fazer publicidade. Mas é complicado, porque você começa numa área, Eu não cheguei a me formar em letras por motivos de tempo. E a faculdade também encerrou o curso, você não conseguiu voltar. Não consegui terminar. Mas você foi até o penúltimo período. Fui. Eu terminei o penúltimo período e quando eu fui voltar, a faculdade fechou. Fechou o curso, não a faculdade. O curso, e eu não consegui terminar. Mas o que é letra, gente? Mentira. Olha, a gente conhece professores, amigos próximos, mas... Amigos professores, eu sei como é. Mas o que acontece? E agora deixa eu explicar minha versão do Vitor, porque ele só contou parte da história, do porquê que ele virou professor de inglês. Lembra que a gente tá falando agora de... a gente não teve aquele guia, não teve aquela pessoa que te orientasse, te indicasse, que, enfim, te explicasse o que é uma profissão? Com o Vitor quase aconteceu isso. Mas você pega uma pessoa, o Vitor, por exemplo, um garoto de 16 anos, que já sabia cantar em inglês, sem saber a letra, tinha uma pronúncia, não cantava tão bem, a gente não tá falando de qualidade vocal, né? O assunto aqui é falar da técnica. Então, assim, um garoto de 16 anos, que decora a letra de música em inglês, consegue repetir a sonoridade, vai fazer o quê? Vai investir nessa área porque você já tem um potencial. Aí foi nisso que ele caiu letras em inglês e virou professor de inglês. Por mais que não fosse o ideal dele de profissão, era uma forma dele ganhar um dinheiro para conseguir alcançar a profissão que ele quisesse. Então, assim, foi um trampolim. Não foi sacrificante para ele, porque ele já tinha a naturalidade, a facilidade de dominar o idioma. Então, assim, ele era menos um problema que ele iria enfrentar. Iria dar suas aulas, até porque o curso de letras era mais em conta do que o que ele era mais barato para poder fazer na época. Pois é. Então, assim, tudo isso é para explicar que, às vezes, a gente tem um sonho, tem um desejo de ser alguma coisa. Eu não sei se hoje em dia isso acontece. Aí vocês nos ajudam a desmistificar isso. Mas na minha época eu tinha essa dificuldade. Eu não sabia, não conhecia o mercado de trabalho. E eu acabei desanimando e hoje talvez eu pudesse ser um bom ilustrador. Eu rabicho algumas coisas. Por exemplo, os bonequinhos da Mulher Maravilha. Aquele fantástico que desenhei. Na nossa página do Facebook, eu até fiz uma ilustração híbrida do Vitor, mais um amigo nosso, e fiz lá o garoto vestido de Mulher Maravilha, homenageando a heroína. E o Vitor está usando minha camisa do Batman, essa camisa é minha. Ele falou que não, mas é minha. Vai tirar? Então, pessoal, essa é a história profissional da gente, um pouquinho, né, na verdade, claro que a história é um pouco mais longa, mas aí o vídeo ia ficar imenso. E você falando demais. E eu falo demais, o Vitor, enfim, não ia dar certo. E vocês também têm, hoje em dia que eu digo os telespectadores mais novinhos, vocês têm essa dificuldade, essa preocupação, tipo, a dúvida do que vai querer trabalhar, ou já tem já isso em mente? E os mais velhos também tiveram um início conturbado, sonhavam com ter um emprego e hoje em dia tem outro, ou vocês conseguiram alcançar o sonho de vocês? Pois é, galera, comentem aqui, dá aquele likezinho, porque é muito importante pra gente. Compartilha nas redes sociais para as outras pessoas também conhecerem essas beldades, coisas lindas. E agora vem o momento, a pergunta perigosa. O que mais vocês gostariam de saber da gente ou vocês não querem, não estão nem um pouco aí pra gente, mas também comentem se vocês querem que a gente conte novas histórias, mais histórias. E também outras sugestões de outros assuntos diversos. E eu quero mandar um grande abraço para os meus amigos que estão comigo há uns 3 anos, mais ou menos, que são os meus amigos Juliano, Guilherme, Rafael e o Bruno. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que comentam nos nossos vídeos. Vocês não sabem a felicidade que isso é pra gente. Assim, a gente não leu os comentários hoje, mas terça-feira a gente vai ter os comentários lidos. A gente vai ler com calma no final de semana, porque eu trabalhei muito esses dias. Foram dias muito tensos pra mim. Então, assim, minha cabeça tava um pouco a mil. Por isso que até que o assunto é sobre trabalho. E lembrem-se, não é porque eu tô por fora que eu não tenho opinião. Tchau, tchau.